Fala pessoal, tudo bom? Esperar aí um minutinho aí pro pessoal poder entrar. Vamos para mais um resumo semanal, né? Então, guardar um minutinho aí pra gente poder entrar para dar o horário certinho para todo mundo participar, tá bom? Rapidinho. Mais 30 segundinhos a gente começa, tá, pessoal? A gente já vai começar já. Aproveitar aí, ó, mais uma semana, foi uma semaninha boa, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá começar a falar um pouquinho mais uma semana aí, o que a gente acabou fazendo aqui no escritório, como dar um resumo aí da semana, o que aconteceu. Diferente da semana passada a gente já teve, que eu falei no final da semana passada, nós tivemos aí uma semana um pouco mais volátil, né? Um pouquinho mais de volatilidade, e essa semana também, só que foi para o campo positivo, né? Até agora o Ibovespa está com uma valorização perto de 5,6%. Então, uma alta de 5,6%. Né? A gente está falando também de S&P subindo 3%. Então, isso tudo por quê? Né? Porque a gente viu que tem, principalmente nos Estados Unidos, já começou a curva de infectados a diminuir do Covid, a curva de mortalidade começou a diminuir, continua ainda tendo pessoas morrendo, só que numa intensidade menor, e também o contágio numa intensidade menor. Então já começou a acontecer uma reabertura do mercado lá fora, né? Então aos poucos está se abrindo, alguns estados americanos já começaram a abrir. Aqui no Brasil a gente está numa situação um pouquinho mais crítica, né? Porque nós estamos agora atingindo o pico, né, da infecção, o pico da mortalidade, né? Já 2, 3 dias seguidos que morrem mais de 1.000 pessoas por dia. Mas o mercado brasileiro está se espelhando muito no mercado internacional, né? O que aconteceu com o ciclo do Covid lá fora, na Europa, o que aconteceu do ciclo do Covid, principalmente na China, que a China já está retomando praticamente tudo, né? Então a gente consegue ver isso muito em empresas que exportam muito para a China, né? Assim como o Vale do Rio Doce acabou subindo muito essa semana, porque voltou ao normal o consumo de minério, tá? Para a China, e também o consumo principalmente de carne suína, né? Então a gente está se espelhando, o mercado está se espelhando nesse cenário. Então está olhando para fora e aí está vendo como que pode ser o ciclo aqui, né? Então lembrando que agora a gente está com um feriado aí mais prolongado que o governo fez para principalmente tentar fechar mais, para evitar que as pessoas acabem saindo, para poder ver se a gente não chega nesse pico, né? Então a maioria das cidades não entrou em colapso, né, na saúde. Então agora está nesse ponto muito tênue, né? Se eu solto, se eu prendo, por quê? Porque a gente está vendo agora as empresas, principalmente pequenas empresas, começando a ter sérios problemas de caixa, né? Então com isso acaba que eles estão muito nessa de se vai soltar, se não vai soltar. Mas o cenário foi positivo, né? Essa semana. A gente hoje tem um evento aí que o mercado todo está esperando principalmente, que é esse famoso vídeo que o ex-ministro Sérgio Moro ele falou sobre ele, né, no depoimento dele. E aí com isso nós vamos ver só na semana que vem de fato como o mercado vai reagir perante a isso, tá? Mas o mercado ele já está olhando, já está muita coisa precificada, tá? Então o que nós fizemos essa semana que foi um movimento muito grande na nossa base, né? Clientes que estão com posição em bolsa, que são aqueles clientes buy and hold, clientes que têm ações em carteira, fundo imobiliário em carteira, a gente começou a oferecer uma proteção nesses níveis, a bolsa de 82 mil pontos. Por quê? Rafael, vocês acham que o mercado vai despencar?
Não, a gente não sabe, né? A gente monta uma proteção, a gente monta um seguro, assim como você compra um carro e você não sai da concessionária, não sai da loja com o carro sem estar segurado, você também tem que ter o mesmo conceito para a bolsa, né? Então a gente monta um seguro não para o que a gente está vendo. Então todo mundo que a gente fala, Rafa, mas você acha que o mercado vai cair? Não, eu não sei o que vai acontecer, né? Então a gente monta um seguro para a gente prever o que a gente não está vendo, tá? Para a gente se proteger do que a gente não está vendo, tá? Então nós fizemos esse movimento para clientes nossos que estavam com uma posição muito relevante em bolsa em novembro do ano passado, quando a bolsa deu aquela estilingada e foi a 110 mil pontos. Nós fizemos essa proteção na carteira dos clientes e essa proteção acabou segurando muito, amortecendo muito a queda que teve agora quando a bolsa chegou em 60 mil pontos. Então a gente achou que nesses níveis de 82 mil pontos e a volatilidade foi diminuindo, porque essas proteções, quanto mais volátil é o mercado, mais cara ela fica, né? É como se você fosse comprar um guarda-chuva no meio da tempestade onde você já está molhado, né? Então essa proteção, quanto menos volatilidade tem, mais barata ela fica, né? Então a gente montou essa proteção para os clientes, não acreditando que vai vir uma queda. A gente não sabe, a gente sabe que ainda está em momento de incerteza. E se a gente está em momento de incerteza, a bolsa chegou nesses patamares de 82 mil pontos, ela pode buscar os 60 mil pontos de novo? Pode. É muito provável? Não, não é muito provável. Mas se acontecer, esses clientes que montam essa proteção acabam ganhando dinheiro com a queda. E aí esse dinheiro que ele ganha com a queda do seguro, com o seguro, ele acaba depois reinvestindo nas ações, comprando mais barato. Então você ganha dinheiro, melhora mais ainda o preço médio das suas ações. Então esse é um movimento que a gente fez muito, né? O cenário da semana passada para essa semana não alterou muito em relação à curva de juros. Então nós ainda estamos recomendando, se vamos aplicar em pré-fixado, vamos aplicar em pré-fixado curto, né? 2022, 2023 no máximo. Se vamos aplicar títulos atrelados à inflação, nós vamos aplicar ele em títulos mais longos, 2025, 2026, 2027. Por quê? Porque a gente vê que nos próximos 2 anos é muito difícil que a gente tenha uma alta da inflação. Então não faz muito sentido você pegar um título de inflação muito curto. A gente sabe que a inflação está em 2,4, pode ser que ela vá para 2 até a 1, né? Tem alguns gestores falando em até deflação, né? Que é não crescimento mesmo da economia. Então a gente não vê esse sentido. Agora a gente vê sentido num título pré-fixado para 2023 que está pagando 7% ao ano, né? Nós estamos falando de 7% ao ano contra uma Selic de 3%. E muito provável que na próxima reunião do Copom ela vá para 2,5%, 2,25%. Você pega um título de 7%, você está tendo 300% de CDI. Por que não pegar um título tão longo? Porque a curva de juros longa ela está muito inclinada. Existe um risco muito grande de incerteza no Brasil. E quando tem esse risco, a primeira coisa que se reflete é na curva de juros futuro. E aí, quando você está nessa curva de juros futuro, você pegou um título agora a 7, e dentro de 2, 3 anos a gente não vê uma alta expressiva nos juros. Mas mais para frente a gente não sabe. Pode ser que daqui 3, 4, 5 anos o mesmo título esteja sendo negociado no mercado a 10, 11, 12. E aí você tomou um título de 8, 9 e acaba sendo acaba não compensando, né? Então a gente tem recomendado. Então ainda quem tem recurso para aplicar, pré-fixado curto é excelente. Quem tem recurso que pode deixar um pouco mais tempo, mais para frente, a título atrelado a IPCA, então você tem lá IPCA pagando 4, 4,5%. IPCA mais 4, IPCA mais 4,5 ao ano, quer dizer que você está garantindo de juros real de 4, 4,5 ao ano. Nós estamos olhando os Estados Unidos está com juros zero, né? Você está falando de Japão a juros negativos, você está falando de Europa a juros zero. Então você ter aplicação que te rende 4, 4,5, 5% de juros real é uma aplicação muito boa para longo prazo, tá? Então vale a pena olhar isso. Outra coisa que nós fizemos essa semana, e a gente ainda está trabalhando, são oportunidades de previdência, né? Muitas pessoas estão lá com a sua previdência no banco jogada, fundos que performam muito mal, e a maioria, assim, eu posso dizer com toda certeza que a grande maioria das aplicações em previdência bancárias são todas aplicações de previdência atreladas à Selic. Praticamente tudo. E aí quando você pega uma Selic a 3% ao ano, a 2,5% ao ano, com uma inflação de 2,4%,
você tem uma previdência que no longo prazo ela não vai entregar nada, ela só vai corrigir a inflação, ela não vai ter ganho real. Então, agora a gente consegue, na XP, a gente consegue montar uma carteira, assim como você tem uma carteira de fundos, você vai ter lá uma carteira de previdência, onde vai ter lá 30% em ativo pós-fixado, nós vamos ter mais 20% em ativos pré-fixados, vamos ter mais 30%, 40% em multimercado de baixa volatilidade. Ah, Rafael, eu quero ter algo um pouquinho de risco, pega 10%, 15%, 5% em fundo de previdência de renda variável. Então, antigamente, a gente não tinha esse leque tão grande de previdência, de produtos de previdência igual a gente tem hoje, né? Então, a gente tem recomendado muito, porque as pessoas elas não se depararam com a Selic de 3%. Praticamente todos os investidores do mercado eles sofreram e estão com a carteira no ano negativo. Então, eles estão mais preocupados com o retorno negativo agora, em 2020, do que como vai ser o retorno para o longo prazo. E na hora que tudo se acalmar, na hora que começar a previdência dele e começar a entregar 2,5% ao ano, 3% ao ano, aí ele vai ficar doido, porque ele vai falar, pô, não está ainda entregando nada. É exatamente isso. Então nós já estamos prevendo como vai ser a Selic para os próximos anos, 2, 3, 4, 5 anos. Então a hora da gente poder fazer uma troca, a hora da gente tentar fazer esse movimento é agora, para aproveitar. Porque fundos multimercados, por exemplo, eles conseguem se beneficiar tanto da alta da curva de juros quanto da queda da curva de juros. Ah, Rafa, e daqui 2, 3 anos o que vai acontecer? Não tem problema, a gente consegue fazer portabilidade a qualquer momento, né? Então, se o cenário daqui 2 anos mudou, portabiliza para um fundo que vai seguir o próximo cenário. E assim por diante, né? Para finalizar aqui, eu tenho o VIX, né? Ele caiu, então o VIX é aquele indicador do medo. Então ele caiu 7% essa semana, então a gente está num dos menores níveis do VIX desde quando aconteceu a crise. Então o mercado inteiro ele acalmou, tá? Nós temos que a Bolsa dos Estados Unidos subiu muito, então ela só está a 12% da máxima histórica, então nem parece que teve crise, tanto que o pessoal está muito com receio disso, né? Nossa, mas é mais grave do que isso. Justamente por isso nós montamos essa proteção para os clientes. Falou, bom, peraí, Brasil voltou a 82 mil pontos, a gente ainda tem um cenário incerto e ainda no Brasil de forma política meio conturbada. Nós temos Estados Unidos só com 12% de queda, então pode ser que qualquer ruído lá venha uma queda lá fora, e uma queda lá fora acaba refletindo na queda aqui, então a gente achou super prudente montar esse seguro aí também, tá bom? Bom, acho que eu consegui passar o resumo da semana. A gente tem uma novidade, na semana que vem nós vamos divulgar o nosso canal aí no Instagram, mas a gente está preparando aí um canal exclusivo aí da RV4 sobre informações, sobre o mercado, tudo que é de fato importante. Então todo mundo que assiste a gente, que segue a gente, além de clientes, tirando clientes, isso aí vai ser para todo mundo, para poder levar uma informação de qualidade para vocês, tá bom? Abraço para vocês, ótima semana, ótimo feriado para quem está de feriado. Lembrando que no mercado financeiro não tem feriado, então tá funcionando quinta, funcionou hoje, vai funcionar segunda, vai funcionar terça, tá bom? Abraço para todo mundo, pessoal, ótima semana.